do Espírito de Deus e larguei o meu esboço. Está lá na cadeira. Não costumo fazer isso, irmãos. Meu esboço eu não largo de jeito nenhum. Mas eu falei para o Pastor Luiz, não adianta, eu fui muito teimoso com Deus. E aí eu tive que largar e eu vou ser direcionado. Essa palavra estava ardendo no coração e eu vou ser direcionado. Mas antes de eu começar a falar da palavra de Deus, eu fiquei muito triste hoje, obviamente, pela partida da irmã Valdíria, e aqui tem muitas irmãs que conheceram a irmã Valdíria, e eu sou fruto também daquela casa, daquela família, e o Maico, filho dela, é meu amigo particular, eu converso com ele toda semana, já faz alguns anos, desde quando eles foram para a Itália, e a Valdíria, ela tem uma peça importante também na minha formação, na minha vida, e rapidamente, só para os irmãos entenderem, aquela mulher de Deus, uma vez eu fui dormir na casa deles, e eu tive uma visão lá, um sonho, mas eu era pré-adolescente, e a gente foi sentar na mesa assim para tomar um café, e eu contei na minha inocência, enfim, imprudência de pré-adolescente, eu peguei e contei o que eu sonhei, e ela pegou e olhou para mim na mesa assim, chorou, e começou a profetizar, irmãos. E aí eu não vou contar detalhes do que eu falei para ela, mas só para os irmãos entenderem, ela começou a profetizar e falou assim, o Senhor está me dizendo por meio da tua visão, que Ele vai te chamar para ser um pregador da palavra de Deus. E tu e o meu filho têm os dois o mesmo ministério, só que Deus está me falando que tu vai começar muito antes. Irmãos, o Maico, que está me ouvindo, Maico, depois o Maico pode me ouvir pela internet, Deus ainda vai te chamar e ainda vai te chamar como pregador, porque Deus falou naquela manhã, e ela está com o Senhor agora, né? Esse é o mais importante, ela está com o Senhor. Sabe por que ela está com o Senhor? Não era a irmã Valdíria, é a irmã Valdíria, não era a irmã Valdíria, é a irmã Valdíria, porque um dia eles falaram para Jesus sobre isso, e ele diz, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o Deus de vivos, e não o Deus de mortos. Então, quem partiu está com o Senhor. Então, deixo aqui o meu abraço para todos os irmãos que conhecem a família Machado. Irmãos, faz um tempo já que esse texto ele vem borbulhando na minha mente. Todo mundo conhece esse texto de cor salteado, principalmente a parte que Jesus vai no barco para passar para outra margem. Os pregadores da palavra de Deus usam muito esse texto, falam muito desse texto, e existe uma série de aplicações que pode ser feito a respeito disso, mas uma das coisas fundamentais que nós precisamos aprender com todos os evangelistas, é que os evangelistas, eles escreveram os seus evangelhos, indiferente se foi para judeu, como Mateus, indiferente se foi para grego, como Lucas, indiferente se foi para todo mundo, como João, ou indiferente se foi Marcos para os gentios. O propósito dos evangelistas era único. E qual era esse propósito único? O propósito único é fazer Cristo conhecido. Esse é o propósito único. Ele é o propósito macro, ele é o propósito central dos evangelhos. Mas fazê-lo conhecido em que sentido? Bom, a ideia dos evangelistas, quando foram inspirados por Deus para escrever, era para mostrar e revelar que Jesus era o Messias, prometido lá nos profetas, o ungido de Deus, mas que este Messias é o Filho de Deus, e sendo Filho de Deus, obviamente eles estão ensinando nos evangelhos que Jesus é divino, Ele é Deus. Então, todos os evangelhos, quando nós lermos, indiferente a intenção do autor para o público, todos eles estão revelando a essência de Jesus Cristo, quem Ele é, e por meio do que Ele faz, e por meio do que Ele ensina. Todas as formas e todos os relatos nos evangelhos que falam de Jesus estão transmitindo uma mensagem.
Os evangelhos, irmãos, eles falam de identidade. O evangelho fala de identidade, e não é uma simples biografia. O evangelho é muito mais do que uma biografia. Uma biografia, você começa a falar da biografia de alguém, e você, na biografia, deixa de tratar de alguns pontos, porque você tem uma intenção, e normalmente a biografia fala muito bem das pessoas, e relata a história daquela pessoa do passado, ou até mesmo uma pessoa que pode estar vivendo no presente, vão lá e fazem um relato da história dela. Mas o evangelho não é uma biografia, porque ele não está contando a história de alguém do passado, alguém que estava vivendo ali no presente somente, não. O evangelho ele vai muito mais profundo que isso. Ele está revelando o ser de Deus, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. É uma revelação de um ser que criou o céu e a terra, mas humilhou-se a si mesmo, estando na forma de homem, estando presente conosco, fazendo maravilhas, e como diz o apóstolo Pedro pregando, libertando todos aqueles que estavam cativos pelo diabo. Ele veio para fazer a sua obra, libertar e trazer uma obra de salvação. Mas para trazer essa obra de salvação, de libertação e de virtude no poder do Espírito Santo, que Jesus foi no poder do Espírito Santo que ele realizou os milagres, ele vem revelar quem é si mesmo e também revelar quem é o Pai. Isso está em João capítulo 14, quando ele estava falando sobre o caminho e dizendo para eles irem pelo caminho, e quando Jesus está conversando com eles, Filipe se levanta e diz para Jesus: mostra-nos quem é o Pai. E Jesus responde para Filipe: há tanto tempo estou convosco e não sabes? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus também, quando falou que era o caminho, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai, mas ninguém vem ao Pai senão por mim, porque automaticamente quando vem até Jesus para ouvi-lo, para aprender e para obedecer, está ouvindo o Pai falar, está obedecendo o que o Pai está dizendo. E quando nós olhamos para os evangelhos, Jesus vem, e aqui nós temos um relato, como tantos outros relatos no evangelho de milagres que Jesus fez. Aqui é uma maravilha que ele fez, que Jesus está com a multidão, está ensinando a multidão, e eu acho interessante que, quando a gente vai estudar os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que eles são estudados juntos, a gente percebe que tem algumas diferencinhas nos evangelhos, alguns detalhes que às vezes o evangelista conta, o outro deixa de contar, e conta um outro ponto, e o outro se detém em outra parte, e a gente vai observar que, antes de Jesus embarcar, fazer parte daquela embarcação, alguns homens vêm até Jesus e querem segui-lo. E aí tem um que vem até Jesus e diz: Senhor, eu quero segui-lo, por onde quer que tu fores. E aí Jesus olhou para o coração dele e entendeu, e disse: olha, as raposas têm covis, e as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então é o seguinte, fica na tua, e eu vou por aqui, tu não vai poder me seguir. Porque Jesus sabia qual era a intenção dele de seguir. Aí de repente vem outro e diz: Senhor, eu também quero te segui-lo. E aí Jesus pega e diz: olha, deixa eu primeiro me despedir do meu pai, deixa eu primeiro despedir da minha mãe. E aí Jesus diz: olha, meu pai morreu, eu preciso ir lá sepultar o meu pai. E aí Jesus diz: deixa os mortos sepultarem os seus mortos, e tu vem e me segue. E aí a gente começa a observar que tem pessoas que Jesus despede quando pede para seguir, e tem outras que ele vai na coleteria de impostos, num jovem chamado Levi, Mateus, e olha para Davi e diz assim: ei, tu, te levanta daí, vem, me segue. De repente ele vai num barco, e aí tem os trabalhadores do barco ali, e ele diz: vocês dois estão consertando rede, vem, me segue. E de repente alguém vem e diz: eu quero te seguir, e ele diz: não, tu não me segue. E aí a gente começa a entender: mas Jesus não quer todo mundo seguindo ele? Jesus não quer todo mundo perto dele? Por que alguns ele diz: olha, não quero que tu me siga, e outros ele vai e diz: não, eu quero que tu me siga? E aqui a gente já aprende, que quando Jesus aparece na vida de alguém, ele tem um propósito específico. E esse homem de Gadara que eu li aqui, não é que Jesus não amou ele,
Não é que Jesus não se importava com ele, muito pelo contrário, ele queria seguir Jesus de verdade. Mas Jesus diz: não, tu não vai me seguir, tu não vai ir junto comigo, porque a ideia de seguir aqui é estar acompanhando Jesus aonde ele fosse. Não, tu não vai estar junto comigo. Meus apóstolos aqui que eu chamei, os discípulos vão vir junto comigo, tu vai ter outra missão. Mas antes de chegar neste homem, eu quero voltar um pouquinho. Jesus está à beira da praia e ele embarca. E quando ele embarca, ele diz para eles assim: ó, vamos para outra margem. Eles disseram: tá bom, Senhor. Pegaram a embarcação e foram. E nós sabemos o que aconteceu. Estava o barco onde Jesus estava. Jesus estava deitado na parte de trás do barco, numa almofada. Ele pega num sono profundo. Outros barquinhos também estavam ali vindo ao redor. E uma grande tempestade se levanta contra eles. E aí a água começa a entrar no barco, o barco começa a balançar, e a gente não consegue entender como uma pessoa consegue dormir um sono tão profundo, numa tempestade tão grande como aquela. A gente não consegue entender, mas Jesus sabia de tudo, mesmo que ele estivesse dormindo. E aquele barco balançava, e aí é normal os pregadores, é normal as pessoas falarem e dizer: irmão, se o barco da tua vida está balançando, né? Jesus vai vir e tal no teu barco. Não tem nada de errado de falar isso. Não tem nada de errado de fazer essa aplicação. Ela pode ser feita, porque a nossa vida pode ser comparada como embarcação. É verdade. Mas o texto não está falando aqui da minha vida como uma embarcação, e nem da sua vida como embarcação. O texto está querendo mostrar quem Jesus Cristo é. O texto está querendo mostrar qual é a natureza do seu ser. O texto está querendo mostrar como a sua palavra é tão poderosa. E aí no momento em que eles estão quase indo a pique, eles acordam Jesus e dizem: Senhor, tu não se preocupa, nós vamos morrer. E Jesus se levanta do sono, não sei se ele dá uma espreguiçada, mas ele simplesmente diz para aquele barulho do vento: cala-te. Mar, te acalma. Meu Deus, irmãos. Meu Deus. Aí tu imagina a cena. Tu imagina a cena. Eles olhando um para o outro e começaram aí se encostar um no outro. Quem é esse? Quem é esse? Que tipo de homem é esse? Que ele dá ordem para o mar e o mar lhe obedece. E a gente preocupado com coisinha desse tamanho assim. Chega a ofender Deus. Às vezes a gente ofende a Deus com a nossa incredulidade. Por quê? Porque fechou uma porta de emprego ali, meu Deus, o mundo desabou. Deus, tu não olha para mim. Foi lá, fez um diagnóstico médico, deu um probleminha lá. Deus, tu não olha para a minha saúde, eu vou morrer. Bateu o carro. E os meus bens, Senhor, não te preocupa com os meus bens? E a gente olha para esse texto, e a gente vê a natureza, ouvindo a voz dele, falando: fica quieto, te acalma, mar. E a voz dele falando conosco todo dia, e nós tapamos os ouvidos, e ele dizendo para nós: eu sou soberano, e eu estou no controle de tudo. De tudo. Vai lá, Moisés, entregar a mensagem para o faraó. Eu quero tu, Moisés, vai lá entregar a mensagem para o faraó. Mas, Senhor, eu tenho a língua é pesada, eu sou meio gago, eu travo. E aí Deus dizendo: mas eu não estou falando contigo, Moisés. Não sou eu o Deus que criou o mudo, Moisés. Não sou eu o Deus que criou o surdo, Moisés. Não sou eu o Deus que criou todas as coisas, Moisés. Não estou dizendo para te ir. Se tu for lá, e se tu fosse lá e abrisse a tua boca, eu ia tirar o peso da tua língua e tu ia falar certinho, Moisés.
O homem esperando fazia 38 anos no tanque, para jogar na água lá. O anjo vinha lá de tempo em tempo, agitava. E aí quando Jesus chega para ele, e aí meu amigo, o que está acontecendo aí? Senhor, estou tentando faz 38 anos entrar nessa água, mas sempre pula alguém, sempre tem um mais apressado. Tem gente com perna, tem gente que não movimenta os braços, mas consegue correr e se joga na minha frente. Ou tem amigo que pega com as mãos e joga na minha frente, eu não consigo me mexer, eu estou sozinho. Alguém faz um favor de me deixar aqui. Faz o seguinte, meu filho, pega o teu leito agora, te levanta e vai para a tua casa. Olha o que o evangelista está querendo mostrar. Olha o que o evangelista está querendo mostrar. Ah, mas o meu servo está muito doente. Chama Jesus. Eu gosto muito do meu servo, diz o centurião. Aí Jesus, não, eu vou lá curar. Aí ele está vindo. Aí daqui a pouco alguém para ele. Para, Senhor. O que houve? Não, o meu senhor lá, o centurião, não gostaria que o senhor fosse lá debaixo do teto dele. Aí Jesus, por quê? Não, porque ele é um homem de autoridade, e ele chama os soldados e diz, ei, vai lá, e ele vai, vem aqui, e ele vem. Mas ele está dizendo que para o Senhor é diferente. Sabe por quê? Porque a tua autoridade é muito maior do que a dele, ele não pode aceitar ele pedir o Senhor chegar aqui. E aí, quando ele ouviu isso, Jesus, homem de grande fé, eu nunca vi fé nessa em Israel, vai lá que o servo dele está curado agora. É entender a identidade. É entender a identidade. Jesus, vamos para outra margem. Vamos. Eu tenho um encontro marcado naquele lugar. E essa é uma das passagens para mim mais impactantes que tem. É uma passagem que mexe comigo, uma passagem muito forte, porque é uma passagem que revela a vida de alguém com sofrimento extremo, e alguém que não tem controle sobre o seu próprio sofrimento. E quando Jesus chega em Gadara, são 2 endemoniados, mas os evangelistas eles focam mais na situação de mais um. E aí esse evangelista aqui que eu li, o Marcos, ele fala de um único só, mas a gente sabe que são 2. E aí quando Jesus desce lá em Gadara, que ele chega perto daquela região, aquele homem vem correndo até Jesus, e ele se prostra de joelho, e começa a adorá-lo. Mas não é o homem que está adorando Jesus, não é ele, são os demônios. Não é o homem que está adorando Jesus, são os demônios. Preste atenção no texto. Eles se jogam aos pés de Jesus, eles levam ele até lá, e eles se jogam, e eles dizem, viestes antes do tempo, para nos atormentar? Filho do Deus Altíssimo. Olha a identidade, Filho do Deus Altíssimo. Como disse Tiago, né? Vocês creem em Deus? Creem, os demônios também. E eles creem e eles estremecem. E quando eles viram e sentiram que Jesus tocou o pé naquela região, eles estremeceram naquele momento, porque eles sabiam quem era aquele que estava vindo naquela região. E antes de Jesus chegar até eles cumpriram o seu dever. Eles cumpriram o seu dever, porque eles sabiam quem ele era. Ele é rei, e eles cumpriram o dever. Como servos, como súditos, mesmo que debaixo de maldição, eles tiveram que ir, e eles foram até Jesus e se dobraram diante de Jesus como rei, e começaram a adorar. E eles disseram, viesse nos atormentar? E Jesus diz, sai espírito imundo. E aí eles tiveram um diálogo com Jesus, e Jesus entendeu, não é só um. E Jesus diz, qual o teu nome? E eles responderam, meu nome é Legião, porque somos muito. Somos mais de 6.000, uma legião de soldado romano, somos mais de 6.000, e aí Jesus diz, é mesmo? É, e eles disseram, Senhor, não nos atormente agora, não nos lance no abismo agora, do sofrimento, deixa nós ir para aquela manada de porco que está ali perto, e nós se retiramos, e Jesus diz, vou usar uma linguagem de hoje, vaza.
sai, eu permito, vão. Eles deixam aquele homem, entram na manada de porcos, quase 2.000, diz o evangelista, ou mais de 2.000, e os porcos ficam atormentados com os demônios, e se lançam, se precipitam no mar, e morrem. E aquele homem, com certeza, como diz a Escritura, tinha suas unhas grandes, não se barbeava, não se cuidava, andava nu. Olha a situação da pessoa. Ele era preso com grilhões, mas ele arrebentava os grilhões, os homens não seguravam ele, ninguém passava por lá porque ele atacava as pessoas, ninguém conseguia segurá-lo. Era um homem que com certeza fedia muito, era um homem muito sujo, muito imundo, em todas as letras que a gente pode usar, em todo o vocabulário que se pode usar sobre uma pessoa que vivia naquelas condições, dormindo nos sepulcros à noite, e a gente sabe que aquela região, quando anoitece, fica muito frio. Então você imagina o sofrimento daquele homem. E deixa eu dizer para vocês, ele era um pai de família bem provável. Ele tinha sua família, ele tinha sua casa, ele tinha os seus, mas dá para entender quando a gente lê o texto que já fazia muito tempo que ele não ia para casa, já fazia muito tempo, quem sabe a sua filha, ou sua irmã, os seus irmãos, os seus pais, não o viam mais. Mas Jesus chegou lá, porque ele tinha um encontro marcado naquele lugar. É necessário nós passar para outra banda, porque eu tenho um encontro marcado aqui na minha agenda, com o gadareno. E quando Jesus chega, ele liberta aquele homem, os porcos se precipitam, o povo fica todo atemorizado, daí tem alguns que vão lá avisar os donos dos porqueiros, aconteceu uma tragédia com os teus porcos aqui, um homem chamado Jesus chegou na região, está um alvoroço aqui. Mas lembra daquele homem que vivia nos sepulcros? Sim, lembro. Quando nós chegamos no lugar, olha o que a Bíblia diz, esse Jesus estava sentado, e aquele homem estava sentado nos pés dele, vestido, penteado, perfumado, olhando para Jesus e com o ouvido atento, e Jesus ensinando ele ali, glória, oh glória, como é bom esse Jesus ter aparecido na minha vida. Ele esqueceu de casa, irmão Paulo, ele esqueceu de casa, ele foi liberto, ele esqueceu que tinha uma casa, porque a alegria dele era tão grande, a libertação foi tão grande, que ele disse, eu só quero ficar com Jesus, eu só quero ficar com Jesus todo o tempo que eu puder, eu quero estar com Ele. Só que o tempo passou e Jesus, agora eu tenho que ir, eu vou ter que voltar para outra margem, tem um povo esperando lá. E ele, eu acho que ele agarrou em Jesus, ele deve ter agarrado em Jesus, ele deve ter segurado, Eduardo, deve ter segurado Jesus. Senhor, olha o que tu fez por mim, deixa eu ir contigo, Senhor. Aí Jesus olha para ele, com muito amor e com muito carinho, e diz assim, não, tu não precisa me acompanhar, sabe o que tu vai fazer? Como tu estás bonito, cheiroso, falando bem, manso, não avança ninguém, está tranquilo, pacífico, tu vai pelo caminho da tua casa, volta para os teus, vai lá para a tua família, e conta o que eu fiz, aleluia, conta, e ele vai por Decápolis, aquela região que ele morava, as proximidades, e o povo começa a ouvi-lo, e o povo começa a glorificar a Deus, eu sei, eu vi, eu me lembro dele, aleluia, quem ele é para você? Quem ele é? Vamos colocar de pé, quem ele é? Qual é a identidade dele para ti?
Não é incredulidade da nossa parte, às vezes por pequenas coisas nós queremos colocar Deus como se nós tivéssemos capacidade de colocar Ele na parede e dizer, por que está acontecendo isso comigo? Coisas banais, efêmeras, pequenas, coisas corriqueiras que todos nós um dia vamos passar. Quem não perdeu alguém? Quem não vai ficar doente? Quem não vai passar dificuldade às vezes financeira na vida? Quem? Todos nós aqui vamos passar. Uma hora sou eu, outra hora é você, ninguém vai estar escape, a não ser que Jesus venha nos buscar, mas até Ele não vir nos buscar, ninguém está escape. Mas uma coisa você tem que aprender, se você conhece a identidade do teu Deus, se você conhece quem é Jesus, Ele tem todo o poder para mudar a sua vida, dessa forma, Quero te convidar, falta 10 minutos, quero te convidar para você sair do seu lugar. Jonathan, eu estou igual o pai daquele moço que, lembra, Jesus estava no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago, João, e aí ele desce no Monte da Transfiguração e está uma celeuma, está uma bagunça lá embaixo. Por quê? Porque o pai trouxe um filho endemoniado, e os discípulos foram orar e não deu certo. Os exorcistas judeus foram orar, também não deu certo. E aquele pai estava desesperado. E aí quando Jesus veio, ele trouxe o filho até Jesus. Ele trouxe. Ele disse, Senhor, está aqui o meu filho. E aí Jesus disse, tá, o que ele tem? Senhor, quando ele chega perto do fogo, o demônio toma ele, e ele se queima todo. Quando ele está perto da água, ele tem uma convulsão para morrer afogado. Senhor, é uma luta. E acontece isso desde a infância. Ele já é um moço. Ele levou para a pessoa certa. Jesus chegou e diz, demônio, sai. O moço cai no chão, e eles pensam que tinha morrido. Disse, olha, morreu, agora morreu. Aí Jesus chegou assim, pegou ele com a mão assim, te levanta, jovem, está liberto. Quer sair do seu lugar? Vamos estar orando. E aí sabe o que aquele pai falou? Senhor, antes de Jesus fazer o milagre, ele disse assim, Senhor, ajude-me a vencer a minha falta de fé. E sabe como é que Jesus ajuda nós a vencer a falta de fé? Fazendo. Jesus não respondeu para ele, eu vou te ajudar. Não, ele disse para o Espírito, sai. E o moço foi liberto. E como você acha que ficou a fé daquele pai? Se você quer, eu tenho certeza que muita gente quer, um agir de Deus na sua vida, saia do seu lugar. Eu vou estar orando para passar para o pastor. Saia do seu lugar. Eu te convido. Eu não vou insistir. O Senhor me direcionou para essa palavra. Vamos orar? Esperar os irmãos estão vindo. Louvado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos orar. Os obreiros vão estar orando também pelos irmãos. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada esta noite, Senhor. Tu me direcionaste para falar sobre esse assunto neste lugar. Eu não sei como está a fé, Senhor, de muitas pessoas aqui. Às vezes a fé está pequena, Senhor, e eles estão clamando. Talvez muita gente também está sofrendo, Senhor. Às vezes até mesmo opressão demoníaca, que tem atormentado a vida de muitas pessoas. Talvez enfermidade, Senhor. Eu não sei, Tu sabes. Mas nesse momento eu oro, por quê? Porque onde o Evangelho é pregado, onde o Evangelho é anunciado, os sinais, eles seguem os que creem. E no nome de Jesus, eu estou orando agora pela Tua igreja neste momento, Senhor. E assim como Pedro, Senhor, também orou naquele dia. Enquanto eu oro, Senhor, eu te peço que estende as Tuas mãos para curar. E que se façam prodígios e sinais, no nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, que nós anunciamos nessa noite.
Entra com providência, Pai, eu te suplico, na vida dos teus filhos. Eu não sei, Senhor, a graça que eles precisam da tua parte receber, mas tu conhece todos os corações que estão aqui. Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus que tudo ouve a Tua palavra, tudo ouve a Tua voz, e até os demônios, Senhor, eles também estremecem diante da Tua presença. E em nome de Jesus, eu oro pela Tua igreja neste momento, te dando graças por tudo, e acreditando, Senhor, piamente, que as Tuas mãos estão estendidas sobre nós, e que o milagre da Tua parte, Senhor, vem sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Feche seus olhos nesta noite, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Glória. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus nos acompanhava. Cante, adore ao Senhor. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece, Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança, onde não tem esperança, é assim que Ele faz. Glória. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana. Aleluia. Você pode levantar as mãos e adorar o Senhor nessa noite, por tudo que o Senhor nos proporcionou. Bênção de Deus, Deus abençoe. Presbítero Jonathan, por esta palavra poderosa, todos os nossos obreiros que aqui estão, a igreja de modo geral. Muito bom poder estar com vocês, com certeza vai ser um tempo de bênção para as nossas vidas. Conjunto, Deus abençoe. Pegamos eles de surpresa, né? Se tiver alguma coisa que ficou errado, não bota na minha conta, tá? Porque eu não avisei eles, né? Mas foi uma benção. Nosso conjunto, todos os irmãos, enfim, nós descemos um pouquinho ali para dar um abraço nas crianças e também trazer a nossa palavra de incentivo aos líderes infantis. E aos poucos os irmãos vão nos conhecendo, vão sabendo como é que a gente trabalha. Não se preocupe, vai dar tudo certo. E se Jesus voltar, o nosso propósito maior é um dia morar na glória com o Senhor. Amém? Vamos para casa feliz com Jesus nesta noite? Estenda a tua mão para cá, que a graça do Senhor Jesus... Os trabalhos continuam normalmente, né, irmão Rui? Desculpa, irmão.
Às vezes eu estou meio atrapalhado agora. Os trabalhos continuam normalmente, eu não decorei ainda, né? Mas o irmão Rui já sabe, e você também sabe, então, desculpe, é isso aí, fica com a mão firme aí, que a primeira já foi, agora tu vai receber 2 vezes a primeira. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e todos dizem. Amém. Oração. Se Deus é por nós, ninguém, estamos despedidos em nome de Jesus. Deus abençoe.